eles poderiam contar para os outros o que Deus fizera dentro da sua casa. Era assunto para envolver a família. Era assunto para agradecer juntos. Você tem que ter o hábito de fazer o culto com a sua família. Você tem que ter o hábito de estudar a Bíblia com a sua família. Meninas, é uma delícia estar aqui cantando e louvando. Mas esse louvor precisa invadir a nossa casa. Que as músicas que você sabe de cor, os seus filhos também saibam. Que eles saibam a história da sua conversão. Como foi que Cristo te encontrou. Os milagres que Ele fez na sua vida. Como você tem mostrado para Cristo a forma que Ele tem conduzido a sua casa. Quais são as histórias que você tem contado para a sua casa? Dos milagres que Ele tem feito? Ou das provações e privações apenas que você já passou? O quanto você tem se dedicado para mostrar a Cristo para a sua casa? A sua casa é abençoada quando seus filhos chegam até você, estão trazendo somente vasilhas vazias muitas vezes. Vão para a escola e lá escutam que Deus não existe, que a gente tem que celebrar os mortos. É muito triste que às vezes a gente está pintando o filho para ir celebrar os mortos, né? Entenderam, né? E aí o seu filho está voltando muitas vezes vazio lá de fora. Entregando para você vasilhas vazias. Mas eles podem ser enchidos com o azeite que representa o Espírito Santo. Que a sua presença pode ser de transformação na vida dos seus filhos. Que eles nunca saiam com as mãos vazias quando vierem conversar com você. Que o coração deles possa ser preenchido com a coerência do Evangelho que você vive, ou das suas crenças. Porque se tem uma coisa que filho precisa, é de exemplo. É de exemplo. Porque teoria, eles nem precisariam de nós. Você e os seus filhos serão sustentados pelo milagre que eu vou fazer e pelo trabalho das suas mãos. Deus não te quer mendigando, meninas. Ele não quer mendicância para a nossa vida. E não estou falando só de conseguirmos o sustento da nossa casa. Ele não nos quer mendigando amor, atenção, esperando que os outros nos acolham, esperando que alguém olhe para nós com piedade. Ele quer escrever uma história digna de ser lembrada pelos séculos. Aí eu gosto do que as neurociências falam sobre empatia. Sabiam que existem 2 tipos de empatia e a forma que o nosso cérebro lê essas empatias? Existe a empatia afetiva e a cognitiva. Vou explicar para vocês de uma forma muito rápida. A empatia afetiva é aquela assim. Deixa eu escolher a Roberta. Posso, Roberta? A gente já é amiga, né? Olha, a hora que a Roberta chegar, eu vou sorrir para a Roberta, falar que ela é linda, que o cabelo dela é incrível. Porque toda vez que eu vier a João Pessoa, eu sei que tem alguém que pode cuidar de mim, então eu preciso tratá-la bem. Entende? Isso é o quê? Empatia cognitiva. Aquela que eu estou sendo simpática e tratando bem o outro para conseguir alguma coisa para mim. Egoísmo. Ok? Aí na hora que eu falo isso para a Roberta vai ficar super feliz. Nossa, ela gostou de mim e tal. Por mais que ela conscientemente diga isso, imagine isso, o cérebro dela consegue reconhecer que eu fui falsa. Sabiam disso? Por quê? A empatia cognitiva é essa que eu montei uma simpatia ou um bem tratar o outro para benefício próprio. Vai primeiro chegar no nosso córtex pré-frontal essa informação, olha como ela foi simpática comigo, certo? Depois do córtex pré-frontal, essa mensagem, nossa, como você é legal, vai direto para cíngulo posterior. Não é o nome da estrutura que é interessante, mas a principal função dela que chama atenção. O cíngulo posterior é o nosso sinal de alerta.
Perigo, 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 não confia, não confia, ela não vem em paz, ela não vem em paz, se arme, vai para trás, não fique muito perto. Se não foi sincero, o cérebro reconhece. Agora, se foi a afetiva, porque eu de fato gostei de você, viu, Roberta? A empatia, eu vou falar a mesma coisa. Nossa, Roberta, como eu gostei de conhecer você, tão simpática. Se foi de verdade, vai de fato chegar no córtex pré-frontal do mesmo jeito para análise daquela situação. E depois de fazer essa análise da situação, gente, vai, por exemplo, para estriado ventral, ínsula, núcleo accumbente, que são as estruturas do amor, relaxar que você está segura, libera as substâncias que trazem bem-estar para o cérebro e para o nosso corpo. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, gostei de primeira? Gostei de primeira? Significa que os cérebros têm afinidade entre si, que até as ondas cerebrais são muito parecidas. É tanto que os casais que têm mais afinidade entre si, sabe aqueles casais que são fofinhos? Que são velhinhos e ainda estão ali naquela harmonia? O que a gente percebe é que estas pessoas, os cérebros são tão parecidos, mas tão parecidos, que até quando estão assistindo alguma coisa que não tem um apelo emocional, por exemplo, se olharmos para como esses dois cérebros se comportam, até as suas ondas, né, as ondas deste cérebro, são tão iguais, que a gente não consegue saber de qual cérebro pertence a cada um deles. Porque reagem de forma idêntica. Existem casais que os cérebros reagem de forma idêntica na maioria das situações. Eu acho que para namorar tinha que fazer uma ressonância magnética. Tomografia computadorizada, com emissão de pósitrons, para não ter erro nenhum. Porque ela tinha uma característica que nós temos que ter: simpatia, empatia afetiva. Sabia que se você não tem empatia afetiva, pode até te atrapalhar numa entrevista de trabalho? Se você vai elogiar alguém, elogie por aquilo que você de fato gosta. Você não precisa falar assim, nossa, doutor, como você falou bem essa noite, se não foi isso que você achou legal. Mas se você gostou do meu vestido, é maravilhoso, né, gente? Eu amei esse vestido. Se você gostou do vestido e você quer me elogiar de alguma forma, fala do vestido. Se você está procurando alguma coisa e não achou nada, fica quieto e vai orar. É melhor do que usar a empatia cognitiva, entenderam? Deus nos fez para andar na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trilhem na verdade. Trilhem na verdade. Interessante que as nossas histórias podem ter grande alcance. As nossas histórias podem alcançar muitas pessoas. O nosso encontro com Cristo precisa ser transformador. Se você diz que encontrou a Cristo e a sua casa não percebeu nenhuma diferença, sinto em lhe dizer que você ainda não o encontrou. Ou que talvez você esteja vivendo como Judas. Sabe, quando Jesus está lá no momento da Santa Ceia, Judas, quando Jesus está falando que um deles vai traí-lo, Judas fala assim, mestre, por acaso sou eu aquele que vai te trair? E o que Jesus responde? Tu o disseste. Eles estavam ali no cenáculo, na Santa Ceia. Dias depois, no cenáculo também estavam os discípulos, orando. Na ocasião da Santa Ceia, o espírito mau entrou em Judas. Mas no cenáculo, após os dias de oração e jejum, o Espírito de Deus superabundou nos discípulos. A única diferença é que Judas considerava Cristo um mestre, aquele com quem ele poderia aprender.
enquanto para os outros discípulos Jesus era Senhor. Qual tipo de espírito você quer que sopre sobre a sua vida? O tipo de espírito vai ser definido pela forma com que você se relaciona com Cristo. Se Ele for só mestre, eu preciso orar por você. Se você só tem aprendido com Ele lições, eu preciso orar por você. Mas se Ele for Senhor da sua vida, o Espírito de Deus soprará sobre você e a partir da sua vida, muitas outras serão transformadas. Não te deixo ir enquanto não me abençoares. E por favor, que nesta noite você entenda a bênção que Jacó está pedindo aqui. Quantos anos já haviam passado que ele já havia saído da casa dos seus pais? Quantos anos? Meninas, quantos anos? Quantos anos? Gente, 21 anos. Ele já tinha construído família. Ele já tinha todos os seus filhos. E está voltando para casa. Lembra que ele trabalhou 7 anos por Lia, depois 7 anos por Raquel e depois 7 anos pelo rebanho. E ele fala assim: não te deixo ir se não me abençoares. Olha o versículo 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Qual que era a bênção? Senhor, eu não te deixo ir enquanto não me abençoares. E o que o anjo pergunta para ele? Qual é o teu nome? Olha, lembra por que ele fugira? Porque quando a gente vai para o início da história, o que Jacó fez mesmo? Enganou seu pai. O que seu pai pergunta para ele? Só não vou ler para a gente poder conversar um pouquinho mais. O que seu pai havia perguntado para ele mesmo? O que Isaac havia perguntado para Jacó? Qual é o seu nome? E o que ele respondera? Esaú. Esaú. E o nome dele era Jacó, que significa enganador. E quando seu pai pergunta qual é o seu nome, o que ele responde? Esaú. Ficou 21 anos sofrendo, porque assumiu uma identidade que não era sua. Enganou. E aí quando ele está ali sofrendo, eu não te deixo ir enquanto não me abençoares, Deus pergunta: qual é o seu nome? E ele fala: eu sou o enganador, o trapaceiro. E Deus naquele momento o abençoa fazendo o quê? Trocando o seu nome. Então a partir de hoje não chamarás enganador, trapaceiro, mas será chamado príncipe de Deus. Sabe por que sua vida não muda? Porque você continua fingindo ser quem você não é. Às vezes o nome é outro. Deus não pode te mudar enquanto você fingir ser quem você não é. Ele não pode te mudar enquanto você não tirar a sua máscara diante dele. Quando você não se rasgar diante dele. Porque ele não pode nos mudar se achamos que já estamos perfeitas, boas, incríveis. Você quer que Deus mude quem é você? Mude o que precisa ser mudado no seu caráter. Então não o largue enquanto ele não te abençoar. Quando nós olhamos para os milagres de Cristo na Bíblia, eu vou falando. A hora que eu tiver que parar, vocês me mandem parar. Os milagres de Cristo, quando ele esteve aqui andando no nosso meio, vocês podem ver Jairo tendo que esperar Jesus andar pela multidão para poder curar a sua filha, é tanto que ela morre. Alguns vêm, pedem alguns milagres e Jesus ainda fica argumentando. Vou falar de uma argumentação de Cristo amanhã para vocês. Mas vocês prestaram já atenção? Que nenhuma vez, nos relatos bíblicos, um leproso chegou até Jesus pedindo cura, que Jesus fez esperar. Leiam os evangelhos novamente. Toda vez que um leproso chegou, Jesus curou imediatamente. Todas as vezes. E sabe por quê? Porque a lepra
É o símbolo do pecado na Bíblia. Sabe o que Jesus quer te ensinar com isso? Que Ele pode demorar às vezes na nossa concepção para nos trazer cura física, sustento para a nossa casa, resolução dos nossos relacionamentos. Talvez até pareça que Ele está demorando, mas quando a nossa súplica é para nos livrar do pecado que está arraigado em nós, os nossos defeitos de caráter, Ele é pronto para nos atender. Que você possa suplicar a Cristo, para que Ele possa mudar o seu nome. Mas Ele só vai fazer isso se o seu pedido for de alguém que quer ser transformado. Sabe? Deus quer melhorar os nossos relacionamentos. Ele quer que você olhe para o seu marido todos os dias e você se apaixone por ele todos os dias. E se eu falo por alguma mulher aqui que parece que o amor já acabou, queridas, peçam para aquele que não é o que tem o amor, mas que é o amor. Porque se Ele pode restaurar a nossa saúde física, o que Ele não está disposto a fazer pelo nosso casamento? O Deus que eu conheço é aquele que vem restaurando ruínas. É aquele que vem e fala assim: o meu projeto era o casamento, não era desde a fundação do mundo? Deus não faz o casamento? Desde a criação do homem? Se Ele fez, Ele pode consertar. Mas peça a Cristo para que Ele transforme você. Porque os nossos relacionamentos começam com a nossa disposição para sermos melhores. Não espere que o seu marido mude. Mude você. A sua mudança precisa ser inspiração para aquilo que precisa ser ajeitado na vida dele. Que as suas palavras diante dos seus filhos possam ser substituídas pelo seu exemplo. Pregue o tempo todo, se necessário fale. Eu quero que você nesta noite vá para casa e tenha a sinceridade de perguntar para Cristo qual é o seu nome que precisa ser mudado. Que você volte para casa pedindo para Cristo que te dê mais união com as outras. A ideia muitas vezes do empoderamento da mulher, e eu nem vou entrar nessa questão, para mim uma das maiores falhas é quando se fala que nós somos poderosas, somos fortes. Quando a gente quer, a gente faz e acontece. Somos nada sem Cristo e sem as nossas amigas. Somos nada sozinhos. É tanto que Jesus ora, está relatado em João, Evangelho de João, capítulo 17. Senhor, eu oro por estes e aqueles que ainda me darás, para que sejam um, como eu e o Senhor somos um. O povo de Deus foi chamado para se unir e não para espalhar. Você foi chamada para o lugar que você frequenta, para que você fosse elo. Para que você fosse elo. E eu sei que essa boa obra que Ele começou em você, Ele há de completar. Para que você possa ser destemida, para representá-lo onde quer que você for. Para que você seja destemida para reconhecer aquilo que Ele precisa mudar em você. E assim então, cantaremos todas o hino da vitória. Quando Ele voltar, nós faremos parte daqueles que estarão com Ele para toda a eternidade. Porque Deus quer nos ajuntar perto dEle para vivermos para sempre juntos. E você que não ouse de estar fora do céu. Porque nós temos um encontro lá. Nós temos um encontro lá. Quando tudo aquilo que ainda nos incomoda e incomodará será banido para sempre. Que Deus abençoe a mim e a você, hoje e sempre. Amém. Amém.